Tudo bom, pessoal? Vamos continuar nossa semana, com esse bloco, um bloco de vários assuntos diversos de aspectos da gramática da língua inglesa. Na unidade 44, a gente teve uma pequena revisão sobre formas negativas contraídas usando os mais diversos verbos auxiliares dos tempos verbais que a gente estudou, incluindo os modais. Na unidade 45, que é essa de agora, a gente vai revisar como fazer perguntas em inglês, ou seja, frases interrogativas, usando esses mesmos verbos auxiliares, que são representantes ou correspondentes aos mais diversos tempos verbais que a gente estudou até agora. Portanto, essa unidade, a 45, também é uma revisão. Vamos lá então. Unit 45, unidade 45. Is it? Have you? Do they? Ou seja, vamos rever perguntas em inglês. Bom, classicamente, a forma afirmativa da frase vai ter primeiro o sujeito, depois o verbo. You are eating. Você está comendo. De maneira clássica, a pergunta vai ter primeiro o verbo e depois o sujeito. A gente faz uma troca. O verbo é reposicionado para antes do sujeito. Então, de modo geral, as perguntas em inglês, com algumas exceções de algumas características específicas que nós vamos continuar estudando, elas têm que ter algum verbo no começo. Seja o único verbo da frase, no caso de frases no presente simples com o verbo to be, seja o auxiliar de algum tempo verbal, qualquer que seja esse tempo verbal. A gente precisa desse verbo, tá? Seja ele o verbo principal, no caso do verbo to be no presente simples, ou um verbo auxiliar, no caso dos demais tempos verbais, antes do sujeito. Essa é a pergunta em inglês. Portanto, se na afirmação eu tenho you are eating, a pergunta vai ser are you eating? Você está comendo? Tá? Essa é a pergunta que a gente chama de direta, yes or no question, cuja resposta só pode ser sim ou não. Uma outra forma de pergunta é a pergunta aberta, chamada de WH question. Por quê? Porque nelas a gente tem a presença de um pronome ou palavra, expressão interrogativa antes mesmo do verbo. Só que ainda assim a gente mantém essa ordem clássica da pergunta. Primeiro o verbo, depois sujeito. Beleza? Então vamos ver exemplos diversos aqui. Forma afirmativa, positive subject plus verb. Sujeito mais verbo. I am late. Question, verb plus subject. Na pergunta, primeiro verbo, depois sujeito. Am I late? That seat is free. Is that seat free? She was angry. Aqui um exemplo de pergunta não direta, mas aberta. Why? E aí sim o verbo antes do sujeito. Why was she angry? David has gone out. Where? Novamente aqui, pronome interrogativo. Has David gone? You have been to Japan. Have you been to Japan? They will be here soon. When will they be here? Paula can swim. Can Paula swim? Em todos esses exemplos de pergunta, pessoal, embora algumas delas sejam perguntas do tipo aberto, nós obedecemos essa ordem clássica da pergunta. Vejam bem, primeiro o verbo, depois o sujeito. Tá bom? Vamos ver um destaque aqui que está sendo feito pelo autor. Be careful with word order. Tenha cuidado com a ordem das palavras. The subject is after the first verb. O sujeito é depois do primeiro verbo, no caso de tempos verbais compostos em que você tem um como auxiliar. Where has David gone? Onde o David foi? Então aqui está o primeiro verbo, aqui já vem o sujeito e aí o verbo principal. Não where has gone David. Você não vai colocar, no caso dos tempos compostos, a estrutura verbal toda para depois apresentar o sujeito. Em tempos verbais compostos, em cuja fórmula você tem primeiro um verbo auxiliar e depois o verbo principal, o que você vai ter na pergunta? Primeiro o auxiliar, depois já vem o sujeito e aí o verbo principal. Are those people waiting for something? Novamente isso acontece aqui. Olha aqui o verbo auxiliar do present continuous, o sujeito e aí o outro verbo, o verbo principal. E não are waiting e aí viria a frase. When was the telephone invented? Temos um exemplo de voz passiva aqui. Olha aqui, primeiro o verbo auxiliar, que no caso é o verbo to be, na voz passiva, temos aqui voz passiva no passado, o sujeito, e aí o verbo principal, que no caso da voz passiva,
particípio passado e não when was invented, tá bom? Então lembrem-se, em tempos verbais compostos, o sujeito vem depois do primeiro verbo. O outro verbo vem depois do sujeito. Guardem isso. Continuando aqui no tópico B. Vamos lá. Do, does, did. Vamos ver perguntas com esses auxiliares, que são, respectivamente, do presente, does, só fazendo esse destaque para he, she, it, e did para todos os tipos de sujeito no passado. Então, a pergunta no presente simples vai ser do, I, we, you, they, e aí vem o verbo na forma básica, só relembrando. No caso de pronomes he, she, it ou sujeitos equivalentes, nós usamos does como auxiliar e aí o verbo principal. Já no passado, did é o único auxiliar para todos os pronomes, para todos os sujeitos, seguido, no caso da pergunta, do verbo na forma básica. Beleza? Então vamos ver exemplos aqui. Na forma afirmativa e na pergunta. Positive and question. They work hard. Eles trabalham duro. Frase no presente. Pergunta. Do they work hard? You watch television. Você assiste televisão. Temos aqui uma pergunta do tipo aberta, precedida de uma expressão interrogativa. How often? Com que frequência? How often do you watch television? Chris has a car. Chris tem um carro. Pergunta, does, porque o sujeito é de terceira pessoa do singular, está no presente a frase, does Chris, e o verbo na forma básica. Does Chris have a car? She gets up early. Ela levanta cedo. What time does she get up? A que horas ela levanta? They work hard. They worked hard. Agora no passado. Eles trabalharam pesado, trabalharam duro. Did they work hard? Eles trabalharam duro, pesado. You had dinner. Você jantou, ou vocês jantaram. What did you have for dinner? O que vocês jantaram? O que vocês tiveram no jantar? She got up early. Ela levantou cedo. What time did she get up? A que horas ela levantou? Tá bom? Lembrando, mesmo nas perguntas do tipo aberta, precedidas por pronome ou expressão interrogativa, nós obedecemos a ordem clássica da pergunta em inglês, com o verbo antes do sujeito. No caso do presente e do passado, o verbo auxiliar. Do, does e did, respectivamente. Atenção aqui, temos um destaque. Sometimes do is the main verb. Às vezes o do é o verbo principal. Nesse caso, um do, no caso do presente, aparece como auxiliar e o outro permanece como verbo principal. No passado também. What do you usually do on weekends? Esse primeiro do é o auxiliar do presente e esse aqui o verbo principal, fazer. O que você geralmente faz nos fins de semana? What does your brother do? O que o seu irmão faz? He works in a bank. Ele trabalha em um banco. I broke my finger last week. Quebrei meu dedo na semana passada. How did you do that? Como você fez isso? Tá bom? Para finalizar, tópico C. Vamos ver. Temos aqui algumas perguntas, pessoal, com why, que significa por quê nas perguntas. Perguntas com why vão ter na resposta because, também significando por quê. Why isn't, why don't, why mais negativa. Geralmente essa frase, pessoal, esse tipo de pergunta, com o pronome why, que significa por quê, mais frase na negativa, é usada no sentido com a intenção de dar um conselho, tá certo? Você pode estar indagando ou dando uma recomendação diante de uma situação proposta pelo seu interlocutor. Vamos ver se esses exemplos apresentam isso. Where's Pedro? Onde está o Pedro? Why isn't he here? Por que ele não está aqui? Tá? Pessoal, vocês devem estar perguntando. Bom, é pergunta, a gente vai seguir a mesma ordem, verbo antes do sujeito? Sim, mesmo sendo pergunta na negativa. Veja bem, eu tenho o I, pronome interrogativo, aí o verbo na negativa e aí vem o sujeito. E não why he isn't here. Não é porque é pergunta negativa que eu vou mudar essa ordem clássica de verbo antes do sujeito. Muito pelo contrário, isso permanece. Why can't Ratana come to the meeting tomorrow? Por que a Ratana não pode vir para a reunião amanhã? Tá bom? E não why Ratana can't, tá? Can, verbo modal, que está expressando aqui possibilidade, habilidade. Pergunta, mesmo sendo na negativa, vai ter o verbo antes do sujeito.
Why didn't you call me last night? Por que você não me ligou na noite passada? E não why you didn't call. Lembrem-se, mesmo sendo pergunta na negativa, nós obedecemos a ordem clássica da pergunta em inglês. Verbo, seja o principal, seja auxiliar, seja um dos verbos de um tempo verbal composto, antes do sujeito. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se não, revisem, façam as atividades, procurem outras fontes, podem ir para os exercícios e até a unidade 46.